Por quê? Deixa eu ver aqui. É a Ágata. Estamos aqui. Ah, ela, ô, Agatha, como é que você não consegue entrar? Agatha, tá eu aqui com você. Fala comigo, Agatha. Fala comigo. Dá boa noite para mim aqui, porque você não pode deixar de me dar boa noite, não. Ô, gente, como é que está a situação aí? Está tudo certinho? Fala comigo. Não quer falar nada comigo hoje, misericórdia. Beleza, graças a Deus. Então tá. Então, notícia boa para dar para vocês. Nós estamos recebendo a comissão do MEC essa semana aí, porque nós estamos. Ô, Vitor, boa noite mais uma vez para todo mundo. Nós estamos nessa correria aí até na sexta, porque nós temos um credenciamento agora. A gente vai virar Unifaf. Se Deus quiser, a gente vai estar credenciando para centro universitário também. Nada que vai mudar, não, só uma questão mais de crescimento, né, institucional mesmo. O trabalho está sendo triplicado, mas eu acho que vai ser bem aproveitado por nós para frente. Então, vamos lá. A gente estava falando das ferramentas, né, de planejamento estratégico, estava falando também das ferramenta estratégica. Na aula passada, a gente viu fluxo de caixa livre, a gente fez aquela revisão, fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto, e a gente fez aquele instrumental que a gente precisa mais daquele para saber realmente quando um fluxo de caixa... Ô, Vitória, boa noite. Quando aquele fluxo de caixa ele já vem com os encargos que estão dentro das operações financeiras. O grande questionamento hoje no mercado, né, e dentro da economia é o tempo que vai durar o investimento depois da análise do objeto social daquela empresa ou daquela organização, para ver se aquele retorno que a gente vai tirar de um futuro capital de giro, ele vai poder ser transformado em dinheiro, né, a curto prazo, para a gente conseguir transformar o que a gente tem em dívida em solvência, né, nesse determinado período de tempo, da agora ao final do ano. Por que eu estou dizendo isso? Todo investimento agora que está sendo feito com esse objetivo: salvar, né, ou salvar, né, empresas e organizações e quitar dívidas de curto prazo, né, que estão se transformando em dívidas aí de longo prazo. Hoje, em uma palestra, né, apesar dessa correria do MEC aí, foi me perguntado quais são as perspectivas. E as perspectivas a gente está falando sempre delas, né, em todas as aulas. A gente está estudando ferramentas, a gente está falando de planejamento estratégico, a gente está falando de estratégia de sobrevivência, e agora o foco é estratégia de sobrevivência na virada de 2001 e 22. Por que eu estou dizendo isso? Existem várias coisas, inclusive no nosso caso, né, no setor da educação, existem várias coisas que já estão, vamos dizer assim, praticamente consolidadas, né, que já voltaram, que voltarão, que estão para voltar, a não ser para quem não planejou. Uma das... Pode falar, Wanda. Você quer falar? Fala comigo. Não. Uma das coisas... Eu estou gravando esse trem, gente? Não é possível que eu não estou. Ah, não, eu estou gravando. Olha só. Na educação,
Hoje foi me perguntado se eu acho que vai voltar a mesma coisa. Foi me perguntar isso por um gestor de São Paulo. Disse para ele, olha, a mesma coisa não vai voltar, não. Mas do jeito que todos nós estamos esperando, que é o caso da gente, que é a presencialidade, eu não tenho essa dúvida mais. Acho que os que voltaram aqui não foi sucesso, pela falta de planejamento. Então, qual que é o planejamento nosso de agora para o início do próximo semestre? É voltar 100% na presencialidade, nos dias que a gente vai ter aula, e fazer, né, ferramentas que consigam contemplar todos os dias da semana. Eu tenho um planejamento que, independente dos nossos períodos, a gente tem que ter no mínimo de 3 a 4 dias de aula. Aquela coisa de 5 dias de aula maçante, aquelas coisas não vai funcionar mais. A gente vai funcionar com metodologias ativas, com inovações, com coisas dentro de um ambiente, né, remoto, o que acontece aqui. E se Deus quiser, e assim todos nós esperamos, a nossa volta ao campus. Por que eu estou dizendo isso tudo para vocês hoje? A gente teve um grande sucesso no EAD daqui. O nosso EAD já está atingindo, vocês já me conhecem, eu gosto sempre de compartilhar essas coisas legais com vocês. Nós estamos atingindo, nós já temos 2 alunos de São Paulo, 2 alunos do Rio, temos muitos alunos aqui. Sei que temos 110 nos 3 cursos que eu estou à frente. Aí a grande pergunta de muita gente, dessa turma, da outra turma, no privado, foi a seguinte pergunta: Paulo, é a mesma coisa? Aí eu tenho que ser honesto com vocês. Não é a mesma coisa. Aí vem a pergunta: o que muda? O que muda é que a gente. Aí não. O que muda é o Marx que o senhor dentro me cai aqui. O que muda? O que muda é o seguinte: isso aqui para a gente é como se fosse uma aula presencial, só que vocês estão aí, né? E eu estou aqui, né? Nós estamos praticamente presencial separado por uma câmera aqui. No EAD, gente, eu tenho que explicar isso para vocês, não funciona assim. Qual foi o... Como, né, eu tive a oportunidade de estar à frente disso, como é que funcionou isso aí em termos estratégicos? A gente tem as OAs no ambiente virtual e os encontros, a gente tem 2 encontros mensais de 45 a 50 minutos por mês. Eu pergunto para vocês, é a mesma coisa? Não é. Aí vem aonde que a gente está, que eu sempre tenho lutado com vocês e vocês têm sempre me ajudado nisso aí. Essa presencialidade nossa aqui, que é, por enquanto, remoto, vai voltar ao normal dentro de sala de aula. O EAD vai ser assim? Não, não vai. Vai ser assim, igual vocês estão aqui com 50 minutos a cada 2 dias. Aí, o outro questionamento de vários alunos, né? Agora eu vou usar a palavra alunos. Funciona, Paulo? Aí eu vou dar a minha opinião particular para vocês. É gosto. Se a gente se policiar, se vocês se policiarem e realmente estarem dispostos a estudar EAD, a estudar mais sozinho, sem acompanhamento, assim, entre aspas, sem aquela coisa de sala de aula, funciona. Mas como eu conheço, assim, né, a grande maioria de vocês aqui, que vocês insistem até hoje em não abrir nada disso aqui, nem o Boechat não está abrindo esse negócio, é difícil acostumar, porque é uma coisa que vai de cada um. Nós não costumamos acostumar com o remoto aqui, só que ele tinha prazo para começar e prazo para acabar. Até achei que demorou demais esse prazo para acabar, mas nesse momento não tem dúvida, mas tem outro jeito. Vocês estão vendo aí que está geral, o negócio está aqui, programou, a maioria programou, a gente vai conversar em outubro como combinado, mas não funciona, vocês não gostam assim. Agora, existem outros públicos, até não vou, gente velha, igual eu, careca, assim, que prefere, que tem essa opção. Aí vai de cada um. Um recado que eu tenho para dar para vocês é esse. E vamos junto aí para o nosso próximo tópico.
Tem alguma dúvida, gente? Fala comigo. Ou escreve, ou fala, mas não fica calado, não, senão vocês me matam. Vocês têm que falar alguma coisa comigo. Alguma dúvida? Ô, Vitória, você me desculpa lá pelo coração, viu, minha filha? Foi por maldade, não. Então, vamos lá. O que nós temos para hoje é esse negocinho aqui, ó. Olha só. Nós vamos estudar ó, a estrutura dos fluxos de caixas livres para acionistas. Então, a gente vai tratar de SA aqui, que a gente vai ver uns nomezinhos que são comuns ao nosso vocabulário até aqui. Deixa eu ver lá. Você está rindo, né, Vitória? Agora está rindo. Muito obrigado. Eita, Vitória. Escrever aqui, valeu. Então, a gente vai ver isso aqui e a gente vai começar com uma definição. Olha para vocês. Cadê o Vitor? O Vitor não está aí hoje, não. Ele sempre está aqui. Não vi ele hoje, não. Ah, já fez barulho. Fala, Vitor. Tô aqui. Tô vendo aí. Hoje eu tô cansado. Trabalhei demais. Cara, Vitor, eu estou trabalhando de 6 horas da manhã até as 11 horas da noite. Mas tá bom. Não pode reclamar disso não, antes disso, né? Porque tem gente aí que o negócio não tá bom, não. Mas eu fico satisfeito, fico feliz com isso. Mas vamos lá. Então, dentro daquilo que a gente viu, né, na aula passada, a gente vai fazer aqui, ó, a inclusão dos fluxos financeiros decorrentes da forma como o projeto será financiado e dos impostos fiscais desses fluxos, que transformam o FCL. E aqui a gente vai falar que é fluxo de caixa dos acionistas. O FDA permite estimar a rentabilidade do projeto do ponto de vista do capital próprio, que a gente chama do ponto de vista dos acionistas. Lembrando aqui ó, que o capital próprio, no nosso vocabulário, é o PL, tá certo? E lembrando, gente, que para as SAs, quando a gente fala em acionistas, linka com capital próprio, tem que vir na cabeça de vocês SA, SA de capital aberto, SA de capital fechado ou misto, certo? Vocês vão ver aqui que não vai ter muita novidade hoje, não. Então, o FDA, voltando lá, ó, fluxo de caixa dos acionistas. É o FSL, mais novos investimentos, menos prestações pagas pelos financiamentos, mais benefícios ou benefício fiscal decorrente dos juros pagos nos financiamentos. Por que eu tenho que mostrar isso aqui para você? Porque o acionista, diferente da limitada, ele tem interesse de saber a origem do que ele está pagando ou o que ele vai pagar, para ver se ele vai investir naquela SA ou não. Ou se a ação dela se torna rentável depois de uma análise de estudo ou não também. E o mercado de ação, gente, não sei se vocês já tiveram curiosidade de entrar e ver como funciona. O mercado de ação é um mercado promissor, mas não é um mercado para amador. Eu já contei isso para vocês, eu gosto muito, escrevo sobre isso, meu mestrado foi sobre isso, mas não aplico em ação. Eu acho que para aplicar em ação você tem que ter muito dinheiro. Na minha opinião, muito dinheiro é mais de 150 mil reais para você começar a brincar, aí seria a palavra, a começar a brincar com o mercado de ação. Por quê? Ganha-se muito dinheiro e perde-se muito dinheiro numa proporção que, para mim, é para cima de 100 mil. Por que eu falo isso para vocês? Falamos aí das criptomoedas. Criptomoedas é um negócio ruim? Não é um negócio ruim. Mas é um negócio para quem entende daquilo
é um negócio para quem sabe que ele vai pagar imposto sobre qualquer ganho que ele está fazendo aqui, principalmente em Bitcoin. É uma coisa que, como é que eu vou falar? Não é que pega, que exige da gente muito conhecimento da origem e da rentabilidade do que isso aqui está gerando dentro do mercado econômico, linkado com as normas internacionais de contabilidade e com o mercado externo. Porque, por exemplo, vamos pegar o Bitcoin. Tudo que você ganhar ou perder, você vai ter que informar para a Receita Federal. Então, é uma coisa que requer estudo, prática e um pouquinho assim de conhecimento. Precisa de corretagem? Não precisa. Precisa de detalhamento na hora dos ganhos e das perdas. Porque se fosse só para informar ganho, excelente. Só que você também informa perda, porque existe ganho patrimonial e perda patrimonial. O que é isso? O que é isso aqui agora? Aí, desculpa. Aí, beleza. Então, diante disso, a gente vem. Há uma coisa que é famosa nossa, que são os indicadores de rentabilidade. Então, olha lá, a rentabilidade de um ativo pode ser definida de forma simples, como volume ou percentual que esse ativo retorna, ou seja, devolve ao investidor em um determinado período de tempo. Isso aqui, ó, basicamente, se resume em que é um acionista e o que ele significa para uma SA em termos de retorno de ativo. Exemplo, se você compra se você compra uma ação, você está pensando em perder dinheiro? Não está. Nenhum acionista ele está interessado em perder dinheiro no mercado de ações, a não ser os especuladores, que aí é outra coisa. Então, o cara que entra no mercado de ação hoje, ele quer entrar no mercado para ter um retorno em cima do ativo, porque uma ação é um ativo intangível lá de baixo na classificação do balanço patrimonial. Beleza? E dentro desses indicadores, a gente tem primeiro que é o ROI, que é Return on Investment, em português normalmente conhecido como retorno sobre o ativo, ou mesmo retorno sobre o investimento. Calcula-se dividindo o lucro líquido pelo atual total do ativo. Por quê? O ativo em toda a SA, ele sempre fica girando. Hoje ele vale X, amanhã ele vale 3X, depois amanhã ele vale menos 5X. Então, isso aqui, ó, ele é calculado ao tempo que se faz a transação para adquirir determinado número de ações, na alta ou na baixa, tá certo? Vocês vão ver que isso aqui, ó, na prática, você vai ver qual empresa acionista que está mais rentável em termos de retorno para você comprar ou não a ação dela. E ficar muito preparado para você vender ao mesmo tempo ou até no mesmo dia, para você não cair na baixa de mercado. Certo? Então, isso é índices usados, na maioria das vezes, em SAs. Tá certo? Vamos lá. Depois a gente vem o ROI, que é Return Equity, em português normalmente conhecido como retorno sobre o patrimônio líquido, ou mesmo retorno sobre o capital próprio, calcula-se dividindo o lucro líquido pelo total do patrimônio líquido. Então, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Vamos lá. Vamos lá. Exemplo. Uma determinada fechou o seu balanço com um total de ativos de 500 mil e um total do PL de 200. O lucro da empresa foi de 50. Calculando-se a rentabilidade da empresa nesse ano, temos ROI 10% e o ROI com E 25%. Aqui, ó, é uma aplicação
É uma aplicação básicazinha de fórmula. Só que a gente precisa da interpretação disso aqui. Funciona da seguinte maneira. O retorno sobre o investimento, que é o ROI, foi de 10%. Ou seja, o lucro líquido correspondente a 10% do total do ativo, o investimento considerado pela empresa. Por outro lado, o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, considerando-se apenas o retorno sobre os recursos investidos pelo acionista, foi de 25%. Isso aqui, ó, em relação da SA toda em questão. Tá certo? Vamos lá. Aí a gente vai usar agora umas palavrinhas em inglês. A primeira é o EBITDA. É a sigla de Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Eu não gosto de falar nada de inglês, não, mas tem que falar. O que importa, isso aqui para nós na DRE é o que interessa, que é quando a gente fala sempre o falso lucro contábil, que é aqui, ó, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, em português. O investidor, ele também olha o EBITDA antes de fazer qualquer transação que envolve compra ou venda de ações. É um indicador financeiro também chamado de LAGIDA e representa quanto uma empresa gera de recursos através de suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos financeiros. Por isso também é chamado de resultado operacional. Por que a gente precisa saber o resultado operacional? Porque com o resultado operacional, dependendo desse número aqui, a gente consegue calcular a margem de impostos e contribuições que o governo vai recolher. A gente não fala pagar imposto, não, gente. A gente fala recolher. Que o governo vai recolher de imposto em cima da transação lá embaixo na DREzinha, que a gente chama de lucro líquido. Tá certo? O EBITDA é importante para os empresários, contadores e administradores de empresa, pois dá a possibilidade deles não analisarem apenas o resultado final da organização, como eu disse para vocês, e sim o processo como um todo. Esse indicador é bastante utilizado no mercado de ações. Então, nessa partezinha do nosso conteúdo, a gente vai tratar muito de mercado financeiro, que a gente chama de mercado de ações. Beleza? É utilizado essencialmente para analisar o desempenho das organizações, pois ele é capaz de medir a produtividade e a eficiência da empresa. Um ponto que é essencial para o empresário ou investidor que pretende alocar recursos. O que é alocar recursos? É comprar ações da empresa que está aqui em questão. Certo? O termo é bastante utilizado por analistas financeiros em análise de balanço de contabilidade de empresas de capital aberto. Então, a gente está falando aqui de companhias, de SAs, de grande porte, com grande poder de barganha. O que é isso? De transformar prejuízo em lucro em um pequeno período de tempo com transações de compra e venda de ativos, que a gente chama de compra e venda de ações. Tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó, a estrutura desse fluxo de caixa que eu preciso que vocês entendam agora, que é diferente dos outros. Então, olha só. Receita operacional líquida, menos custos e despesas antes da depreciação e amortização, que é igual ao EBITDA. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Depois ele vem aqui e tira a depreciação. A gente acha o LAGIR, que é lucro antes de juros e imposto de renda. Menos imposto sobre o LAGIR. Aí, como ele já fez o cálculo da depreciação aqui em cima, ela vem somando aqui
diminui os dispêndios de capital, que a gente chama de investimentos adicionais, que tem isso aqui no mercado financeiro, mudanças no capital no capital de giro da empresa ou da SA em questão, que pode ser positivo ou negativo. É onde que a gente vai chamar de fluxo de caixa livre, que são novos financiamentos tomados, menos as prestações de juros pagos pelos financiamentos, mais os benefícios fiscais decorrentes dos pagamentos dos financiamentos. E isso a gente vai chamar do FDA, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que toda vez que a gente for tratar de SA, a gente tem que saber qual que é o impacto dos juros e dos pagamentos que a gente vai fazer em cima dos financiamentos, em cima dos capitais de giros, em cima das depreciação e em cima dos impostos que estão ocorridos dentro daquela transação. Tá certo? Vamos lá. Comparação da DRE. Vocês vão ver que aqui, ó, é uma DRE contábil no Brasil, tá vendo? Até aqui, ó, a gente chama de lucro bruto, tudo igual. Só que a hora que começa com despesas gerais, a gente vai achar aqui o EBITDA, porque esse EBITDA vai nos dar a real situação das depreciações que estão ocorrendo dentro dos ativos daquela empresa. Depois, ele vai nos dar um EBIT, tirando as despesas e as receitas financeiras. Daí, ele vai mostrar qual que é o lucro antes do IR, calcular o IR, caso necessário, depois, a contribuição social sobre o lucro líquido. E aqui a gente vai achar um lucro líquido. Lembrando aqui que eu coloquei só para fazer um exemplo, o resultado aqui vai ser igual. Tá certo? Então, olha só, exemplo. Monte demonstrativo de fluxo de caixa anual do projeto de investimento para qual uma empresa projetou os seguintes valores. Então, vocês vão ver que as informações aqui, ó, são informações, estratégias e aquelas informações diferentes que a gente tem na montagem dos fluxos de caixa normais ou normal. Então, receitas operacionais líquidas não mudam, 3.400 ao ano. Custos de despesas operacionais sem depreciação, 530 ao ano. Desculpe, depreciação, 120 ao ano. Despesas financeiras com juros, está vendo? Sempre juros, 115 ao ano. Aumento do capital de giro, então aumentou, 110 ao ano. Dispêndio de capital, investimento adicional, 130 ao ano. Alíquota do IR, 30%. Benefício fiscal, 34,50%. Vocês vão perceber que quando a gente fala de SA, a maioria dos SAs, elas têm incentivo fiscal legalizado pelas normas internacionais de contabilidade e pela legislação tributária vigente no país até os dias de hoje. Então, veja como é que fica a resolução desse exemplo. Receita operacional líquida, 3.400. Custos e despesas antes da depreciação e amortização, 530. A gente acha um EBITDA de menos de 2.870, depreciação de 120. A gente acha o LAGIR aqui, ó, lucro antes de juros e imposto de renda, 2.750. Contabiliza-se o imposto, aumenta a depreciação, que é essa depreciação do ano, que é um valor de um investimento adicional, que a gente chama de despesa de capital, está aqui. Mudanças no capital de giro de 100, aí a gente projeta o fluxo de caixa livre, com esse resultado aqui, ó, 1.815, amortização não teve, juros e financiamentos menos 115, benefício fiscal 34,50. Então, esse fluxo de caixa de 2.870, ele gera uma informação para o acionista de 1.734,50.
Concluindo, na análise da viabilidade econômica de uma proposta de investimento, os fluxos financeiros não devem ser incluídos, pois as decisões de investimento e de financiamento são separadas. O sucesso ou insucesso do projeto deve ser determinado considerando unicamente o seu próprio potencial da geração de renda econômica. Está aqui, FCL. Independente do modo de como será financiado. Tá certo? O importante notar, depois disso que a gente falou, a questão do uso do capital próprio e de capital de terceiros, aqui a gente está falando de passivos. Com a intenção de novos acionistas ou de capital financeiro, é tema de trabalhos essenciais da contabilidade, administração e economia. Daí ser importante para nós, alunos, visualizar a relação entre conhecimentos como contabilidade, finanças e controladoria, mercado financeiro e mercado de capitais. Nós estamos fazendo esse link aqui. Fluxo de caixa, que é o FCL e FDA, que são as novidades para nós nesse período. Fontes de capital, que são acionários e financeiros. Custo de capital, que é o KPM WACC, nós vamos ver isso aqui esse semestre ainda. Geração de valor, que é o EBITDA, e o EVA. EVA também a gente vai falar. Não, EVA a gente já fez. Falta só a gente estudar esses dois. Fica aqui hoje o obrigado dessa aula. E o que eu vou pedir para vocês? Olha que beleza. Vocês vão achar que é só aplicação de fórmula, mas eu vou querer que vocês façam de forma diferente. Quer ver? Olha só. Então, está aqui, ó, uma atividade avaliativazinha. Vocês vão olhar, vão aplicar a fórmula. Olha só. Tá vendo? Total do ativo, total do patrimônio líquido. Aplicação de fórmula direta, tá vendo? Olha só. Só que eu não quero a aplicação de fórmula direta aqui, não. Eu quero que vocês comparem, depois que vocês fizerem os cálculos, que é a aplicação, né, direta da fórmula, se o resultado do ROI com I, do ROI com E e do EBITDA são compatíveis com a economia que a gente tem hoje, atualmente. E lembrando que aqui os valores estão em milhares de reais ou milhões de reais. Então, são 150 mil reais aqui por receita bruta. Certo? Vou montar uma DRE em termos acionários para fazer o FDA e o FS e o FCL. Vou colocar lá agora para vocês. Dúvidas? Fala para mim se tem. Certinho aí? Por enquanto, não. Então tá. A Gisele sempre fala assim, por enquanto não. Então tá. Então já vou colocar lá para vocês. Muito obrigado. E qualquer coisa, estou à disposição aí. Até amanhã. Estamos juntos aí amanhã de novo. Fiquem com Deus. Um abração aí.